Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos à live de lançamento do livro Finanças para Empreendedores e Empresários. Eu sou Letícia Toledo, sou jornalista e vou ser responsável pela condução dessa live. Vou entrevistar aqui os dois autores desse livro, mas antes de chamá-los eu tenho que dar alguns recados. Primeiro aqui, o que vai acontecer nessa live? A gente vai não apenas conhecer os autores desse livro, como a gente também vai conhecer a trajetória deles, vai conhecer o que tem no livro, mas a gente também, acima de tudo, vai trazer aqui já ensinamentos práticos para você que quer começar um negócio ou já tem o seu negócio montado. Como é que eu posso cuidar das finanças da minha empresa? Como eu posso montar um planejamento estratégico? Enfim, vai ter um pouco de tudo. Fica aqui com a gente. Se você já está aí ligado, deixa um boa noite no chat. A gente, aliás, vai sortear 2 exemplares do livro no fim dessa live. Então, fica com a gente. Se você quer participar do sorteio, já deixa um eu quero aí no bate-papo para a gente saber. A gente vai sortear esses nomes no final. E eu tenho mais recados também. A gente vai pegar 2 perguntas dos nossos espectadores. Então, você, se tem alguma pergunta específica, se você tem a sua empresa e o seu negócio, já deixa aqui nos comentários também que ela pode ser selecionada. E, por último, em alguns momentos específicos dessa live, a gente vai ter um QR Code aqui no meu canto direito, no canto de vocês aí no canto esquerdo da tela, onde você pode apenas direcionar o celular para ele e já vai cair no site, na loja, para comprar, adquirir o seu exemplar do livro. Agora sim, sem mais delongas, eu estou aqui com os autores do livro, eu estou aqui com o Cleiton e com o João. Eu já vou pedir para eles se apresentarem, começando pelo Cleiton. Cleiton, boa noite. É um prazer estar aqui com você e eu queria que você aproveitasse e já contasse um pouco da sua trajetória profissional antes da gente falar do livro. Obrigado, Letícia, o prazer é todo meu. Obrigado pela introdução, queria agradecer a audiência. Tem sido semanas muito felizes, né, para a gente, além do livro pronto e publicado, a deferência das pessoas em estar junto com a gente no lançamento presencial, agora na live. A gente está muito feliz e agradecemos todos por isso. Bom, dá para ver pelos cabelos brancos, né? Eu tenho já mais de 40 anos de experiência, comecei cedo, a maioria deles com finanças, eu diria que quase 90%, e tive a oportunidade de trabalhar em empresas de vários segmentos, nacionais, multinacionais. Tive a sorte, né, e a oportunidade de ter pares, subordinados e principalmente chefes incríveis, onde aprendi muito com eles. Então, isso também contribui muito para a experiência e o conhecimento da gente. E, por fim, eu sou um aluno aplicado e um leitor voraz, adoro literatura de negócios e estou sempre tentando me atualizar nesse mundo que eu acho fascinante, que é o mundo dos negócios. João? Boa noite. Assim como o Cleiton, sou um estudante dedicado da arte de finanças, né? Não tenho tanta experiência, mas um dia chegarei lá. Tenho 20 anos na área de finanças, atuando também em empresas nacionais, multinacionais, sou contador de formação. Sou a terceira geração de contadores na família, né? Então meu avô, meu pai, tenho tio, primo também, com orgulho. Assim, compartilho o sentimento do Cleiton da alegria que é poder fazer esse livro, celebrar com todos, né? A família, os amigos, empresários. E o que mais marca na carreira é estar ao lado de empresários que transformam o nosso país. Lembro até hoje, uma das minhas primeiras experiências, que um grande empresário falou o seguinte: olha, João, eu não me importo em pagar a bolsa de estudo para qualquer tipo de formação, mesmo que não esteja relacionado com o meu segmento, porque eu estou formando cidadão para o nosso país. Então, poxa, você olha para aquilo e fala, poxa, né? É um valor altruísta e que nos motiva a fazer também em contribuição. Então, acho que esse é um pouco da história aí, né?
Muito bom. Agora, partindo já para o livro, né, Cleiton, eu queria entender por que vocês decidiram escrever esse livro, né? Como é que surgiu essa ideia? Ótimo. Bom, teve muita discussão, né, João? Bastante. Eu poderia resumir assim em 3 razões principais, né? E tem a ver um pouco com análise de viabilidade de mercado, né? Apesar de é importante a gente dizer aqui que a gente não quer ganhar dinheiro com esse livro. A ideia é compartilhar tudo que a gente ganhar. Isso já vai ser doado para entidades de educação. Então, não tem nada a ver com análise de mercado quando a gente resolveu escrever o livro. Eu digo mercado porque a gente não dá valor à importância da empresa nacional, do empreendedor. A gente tem mais de 40% da população no Brasil envolvido com um negócio próprio. Isso, Letícia, dá mais de 52 milhões de pessoas envolvidas com empresas, negócio próprio, PME, MEI, enfim. E isso é muito mais do que o número de pessoas com carteira assinada. Então, é um contingente imenso de gente. E a importância deles para a economia. Essas empresas representam mais de 70% dos empregos, mais de 30% do PIB. E em número de empresas é quase 95%. Então, primeiro, a razão é a importância desse segmento, desse tipo de empresa para a economia. Segundo, a dor, né? Qual que é a dor hoje em dia? Eu que sou mais velho e muitos dos que estão nos ouvindo, eu convivi nos anos final de 70 com 80 com mortalidade infantil. Esse era um problema do país. E a gente tinha números vergonhosos. Graças ao progresso, a gente conseguiu resolver isso, né? Hoje nós estamos numa época de mortalidade de empresas. Mais de 30%, 31%, né, João? Morrem antes de um ano. Absurdo. E o número de empresas que nascem é fantástico. O Sebrae, atualmente, tem 15 mil pedidos de ajuda para abertura de empresas. Dia, né? O João me trouxe um número hoje, são mais de 400 mil empresas que já fecharam no primeiro trimestre. Isso. Então, mortalidade de empresas. E por que elas morrem? Porque elas têm dificuldades na gestão. Né? Não é uma questão, a ideia ou a oportunidade é ruim. A maioria dos motivos de morte é falta de planejamento, falta de gestão e principalmente gestão financeira. Então, falei da importância, falei da dor e a gente tivemos a honra e a sorte de estudar em boas escolas públicas com investimento do Estado, e esses 40 anos meu, 20 do João, o pouco que a gente sabe, o conhecimento que a gente tem e a experiência, a gente gostaria de compartilhar e ajudar esse empresário, que para nós é um herói, né? Que com todas essas dificuldades, num país que não é fácil em termos econômicos. Então, basicamente, são as razões que a gente resolveu escrever o livro. O mercado, o tamanho, a dificuldade dos empresários e compartilhar um pouco do nosso conhecimento. Conhecimento, né? Que vocês estão sendo modestos aí, compartilhando um pouco da experiência. A gente tem um pouco de experiência, né? Mas vocês têm bastante experiência. E empresas grandes mesmo, consolidadas, empresas renomadas, né? Então, isso faz a diferença. A gente vê um gargalo muito grande também no mercado, acho que entre as empresas grandes e consolidadas e entre o empreendedor que está começando, solitário, muitos que empreendem por necessidade, né? A gente vai falar mais disso, mas tem esse gap muito grande de conhecimento. E você levar um conhecimento daqui do topo para lá é o que vai auxiliar quem está aqui a chegar no topo também, né? Então, isso é muito bacana. E um bom ponto, porque eu e o João, a gente
fora. A gente escuta muito os empresários e fazemos um trabalho pro bono com pequenos e médios empresários. Então, as dificuldades estão muito latentes. A gente aprendeu a ouvir e é isso que a gente tratou no livro, né? Buscando o conhecimento que a gente tem de ótimas, grandes empresas que a gente trabalhou e tivemos a oportunidade de aprender com elas, para onde falta esse conhecimento, que é na pequena e média empresa. Aí você tocou num ponto interessante, que eu queria jogar essa pergunta para o João já, que é como é que foi o processo de escrita do livro, né? Como selecionar o que está, o que não está ali, de que modo vocês vêm abordando finanças, né? Que é um assunto que pode parecer tão cabeludo e complicado para empreendedores e empresários. Perfeito. Foi um processo transformador, né? A gente analisou bastante conteúdo, especialmente no que o Cleiton colocou, né? Quais são as dificuldades dos empreendedores? Então, a gente estruturou o livro de uma forma, com uma linguagem simples, direta e objetiva, sem o financês de mercado. Porque, às vezes, a gente vai falar de finanças e as pessoas já até criam uma certa repulsa, né? Puxa vida, finanças é um assunto complicado, não é para mim. E muito pelo contrário, né? Finanças é nada mais do que a gestão do dinheiro. Como você vai gerenciar esse dinheiro? Então, a gente pegou essa experiência junto aos empreendedores e começou a estruturar o livro. Para quê? Para a gente colocar ali quais são as dúvidas que a maioria deles tem. Então a gente estruturou o livro colocando assim. A gente abre um capítulo dizendo quais são as principais perguntas sobre aquele tema, sobre tributo, sobre endividamento, quais são as perguntas. A gente discorre a teoria no meio e no final a gente responde. Quais são essas perguntas? E a espinha dorsal do livro, Letícia, está pautado no que a gente chama de mapa de decisões financeiras. Então, esse mapa ele é bem completo e bem estruturado, né? Então, ele parte lá desde finanças básicas, que é o primeiro bloco, finanças básicas, investimento no mercado brasileiro e a sua empresa como investimento. Para o empreendedor já começar a ter um olhar diferente para aquele investimento. Perfeito. Antes de você falar dos próximos blocos, queria pedir para você, por gentileza, chegar um pouco mais próximo do microfone. Que já, né, que quem sabe faz ao vivo, já faz a interrupção. E agora, por favor, pode continuar falando dos próximos. Não, perfeito. Então, a gente tem esse primeiro bloco, a gente parte para o segundo bloco que fala de gestão. Gestão se desdobra em planejamento, execução e controle. E a gente fala um pouco também de estratégia, né? Estratégia fala de o seu objetivo, o seu escopo e qual é a tua vantagem competitiva. E aí a gente já entra um pouco na área de gestão financeira. Na área de gestão financeira, a gente coloca a nossa régua, que a régua o dinheiro tem valor no tempo. Então isso nunca pode ser desprezado. E aí, dentro dessa gestão financeira, a gente vai falar o quê? Dos tópicos de decisão. São as decisões operacionais, onde deve cobrar de preço, são as decisões de investimento e são as decisões de financiamento. Todas essas decisões... Detalhes técnicos. Perfeito. Tudo bem? Som, tá bom? Contra a regra ajudando. Essas decisões são elas operacionais, de investimento e financiamento, elas têm reflexo nas ilustrações contábeis, que é aquilo que a gente chama da foto, do filme e do oxigênio. Então a foto é o balanço. O balanço ele vai retratar uma posição patrimonial da empresa em uma determinada data. A demonstração de resultado a gente chama de filme, porque ele conta uma história. Então ele começou ali no mês de janeiro, fevereiro, abril até o final do ano, e ele vai dizer o seguinte, quanto a gente vendeu? Quanto custou? Ganhamos alguma coisa? Sobrou lucro para o acionista? Então, por isso que ele é um filme, ele conta uma história. Então, ela tem que ser lida desta maneira. E a gente chama do oxigênio, que é o quê? O fluxo de caixa. Porque ele é vital para a empresa, né? Sem oxigênio, você pode até sobreviver um período sem lucro, mas sem caixa não. Sem caixa a empresa vai quebrar. Nessa pandemia a gente viu quem estava preparado tinha caixa, conseguiu atravessar. Quem não estava, sofreu muito, né?
terminando essa parte de finanças, a gente vai um pouco para criação de retorno para o acionista, onde a gente vai analisar o investimento, o retorno e o risco. Dentro dessa criação de valor, a gente desemboca o quê? Quanto vale a minha empresa? Que é a decisão final. Então partiu lá de finanças básicas até chegar na grande pergunta: quanto o meu negócio vale? Que é precioso saber isso, e qualquer moeda de troca para uma... se você for comprado, ou até mesmo para você saber o teu retorno em comparação com qualquer outro investimento. Quanto eu ganho na minha empresa, e se eu deixar esse dinheiro paradinho aqui sem risco? Vale ou não vale? Então o livro, a criação do livro, escrever o livro, isso que a gente quis colocar lá para o empreendedor olhar especialmente como um manual de decisões. Puxa, eu quero tomar uma decisão de preço, ele vai lá. Quero planejamento tributário, ele vai lá. Então, é isso que a gente separou para colocar no livro. Um guia ali, né? Eu acho muito interessante como é um guia prático mesmo, Exato. isso que você mencionou. Puxa, eu estou nessa parte da minha empresa, então eu vou falar disso, planejamento tributário. Eu estou nessa parte, eu preciso avaliar quanto vale, né, minha empresa, como calcular tal risco, está aqui. Então, tem muito, você consegue, não é um livro que olha só para o momento que você está abrindo um negócio ou para o momento que você tem que resolver, que está meio na crise. É um manual completo, né? Porque muita gente faz um guia de como começar. Mas, sinceramente, como ter uma ideia, criar um planejamento, começar, pode até, né, ser mais fácil, porque você está naquele momento. E quando o calo aperta? E quando você tem que, né, partir para os dados, está operando, tem a planilha ali para olhar. Como você faz para analisar tudo isso, né? Isso que é interessante mesmo, e acho que isso que vocês trazem bastante. Perfeito. Esse foi o nosso intuito, deixar esse guia prático para o empreendedor. Muito bom. Agora, falando do empreendedor, então, queria a gente colocar um pouco dos conhecimentos de vocês em prática, né? Justamente, já que a gente está falando que é um guia prático. Primeiro, assim, o que é interessante do livro também é que não é só o financeiro por ser o financeiro. Né? É tudo que, de alguma forma, vai impactar no caixa. O caixa é central, né? Como vocês falaram. Depois é rei, exatamente. Então, tudo que impacta diretamente, vocês também tratam ali. E aí, Cleiton, uma pergunta para você, assim, vamos dizer que eu estou pretendendo abrir minha empresa. Até para quem está nos assistindo aí, está planejando abrir o negócio. É isso, né? Além, não só falando da questão financeira, mas do negócio como um todo. Qual que é a primeira coisa que esse empreendedor, futuro empreendedor, precisa fazer? Bom, primeiro continuar com a ideia e ir para frente, né? A gente, empreendedorismo, o empreendedor não é uma commodity, é um produto raro e a gente precisa muito deles, né? Eu costumo brincar que administradores nós temos aos milhões, mas empreendedores são poucos e a gente tem que preservá-los. Então, a primeira coisa, e aqui vai uma lição de humildade, quer dizer, a gente sabe que, a gente não acha que finanças é o último refrigerante do deserto. A última bolacha do pacote. Isso. O mais importante é o que a gente chama de criação de valor, né? Aquela ideia, aquela oportunidade que o mercado, que ninguém está vendo, que você vai, abre um negócio e preenche e satisfaz uma necessidade. Então, a primeira coisa para nós é essa, né? Você perguntou qual a primeira coisa? Vá em frente, né? Segundo, a gente, aí sim, já entrando um pouquinho no que finanças pode ajudar, porque, assim, se eu pudesse resumir, um negócio tem que criar valor, né? Criar valor no seguinte sentido: as pessoas querem o teu produto, o teu serviço, estão dispostas a pagar um preço por isso, né? E você continua a satisfazê-las. Então, esse é um negócio que cria valor, né? Finanças entra para capturar um pedaço desse valor. Por que capturar um negócio desse valor? Para que o negócio continue entregando valor, né? A gente brinca, eu e o João fala, escuta, ninguém cria valor se tiver conta para pagar e não tiver dinheiro,
Todo mundo passou por isso já, a gente nem dorme de noite. Imagina criar valor e ter uma ideia sensacional se os boletos estão chegando, né? Então, a gente cria valor, e aí como capturar valor? Aí é o teste ácido da viabilidade do negócio, que eu costumo falar, né? Primeiro, bom, essa ideia sua, linda, maravilhosa, ela cria valor? Tem um mercado? Que tamanho é esse mercado? Esse mercado está crescendo? Qual a margem desse mercado? Qual a margem, se não existe o mercado e você está criando um produto novo? O que dá para a gente simular em termos de preço, demanda? Então, é um pouquinho da racionalidade para aquele espírito animal que todo empreendedor tem. O empreendedor não faz conta super detalhada e profunda para ver se ele vai lançar um produto. Ele vai e lança. Entendeu? Então, eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Se você tiver um pouquinho dos fundamentos, né, dos princípios de finanças, não precisa ser um expert. Basta você ter esses fundamentos para fazer as perguntas certas e ver se aquela ideia pode se tornar uma empresa de sucesso. Que aí você vai errar menos, né? Que também é isso que você falou, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, porque tem essa questão de... Às vezes, se você for parar para fazer todos os cálculos, você não tira nada do papel, né? Não, nem começa. Nem começa. Você tem que sonhar, você tem que acreditar também. Não, o sonho é preponderante. A gente sabe que é uma jornada de sonho, de habilidade e de muita transpiração, né? Aos 99% que a gente brinca, 1% é inspiração e 99% é muita ralação, né? Sim, com certeza. Agora, vocês mencionam um ponto que me chama a atenção no livro, é a importância do planejamento. Vocês falam em planejamento estratégico, planejamento operacional. Eu queria abordar isso, João, aproveitando esse ponto de sonhei. Qual que é a importância do planejamento? O que é um planejamento operacional, por exemplo? E como é que, enfim, você enxerga isso? Qual que é a importância disso? Legal. Costumo dizer para o meu time o seguinte, Letícia. Logo que a gente está abrindo um ano, a gente vai fazer o planejamento. E eu falo para eles o seguinte: se vocês me derem um palito de fósforo e 1 minuto para acender esse palito, eu vou gastar 80% do tempo planejando como fazer e 20% do tempo executando. Então, é só uma ilustração para colocar a importância do planejamento. Ele tem que ser robusto, tem que fazer parte. Existe muita glamourização no mercado sobre planejamento estratégico. Olha, vamos fazer o planejamento estratégico, né? Deve ser um estratagema muito complexo de fazer. E a gente gosta de dizer que na verdade é um roteiro. Então ele vai fazer o seguinte: aonde eu quero estar? E o que eu preciso fazer para chegar lá? Então este é um planejamento, onde você vai se estruturar de forma que você tem os seus objetivos, você vai estabelecê-los e você vai conduzir de forma a alcançá-los, né? E se precisar de corrigir a rota, você vai corrigir. E vai precisar, né? Tudo muda. O papel é mais fácil, né? Mas na prática, na realidade, a hora que senta para operar é mais difícil. E a gente gosta muito de um artigo da Harvard que fala: você sabe qual é a sua estratégia? Nesse artigo, ele separa ali esse planejamento em 3 grandes grupos. Objetivo, o teu escopo, que a gente até falou num dos blocos do livro, e sua vantagem competitiva. Então, o objetivo, o que é? Onde eu quero estar daqui a 5 anos, financeiramente? Eu quero ter 35% de retorno? Eu quero ter 50% do market share? Aí você vem para o teu escopo. O teu escopo ele vai definir, bom, o que eu vou ofertar? Que produto que eu vou lançar? Eu vou fazer toda a cadeia de produção? Não. E final e mais importante, o Cleiton até já abordou isso, é a vantagem competitiva. O que vai diferenciar o nosso produto do concorrente? Por que ele vai escolher o nosso produto e não do concorrente? Qual é a vantagem competitiva que a tua empresa, você empresário que está nos ouvindo, tem que faz brilhar o olho do cliente, né? O que o cliente decidiu te escolher? A gente trata isso no livro, a gente colocou no final do livro um case, uma fábrica de pão de queijo, né? São 2 senhoras muito simpáticas, a dona Yara e a dona Rita. Qualquer coincidência com o nome das nossas mães
Não foi intencional. Vocês imaginaram, né? Imagina É. esses Ela tá nomes assistindo. aí, vocês não tiraram. Então, são duas senhoras que se juntam e decidem compartilhar a receita delas, né? Uma receita tradicional. Então a gente começa desenrolando o case dessa forma, né? E elas decidem lá, bom, tá bom, qual é o nosso objetivo? Então, no case a gente colocou, quero ter 35% de retorno sobre o patrimônio líquido no 5º ano. Tá bom, decidimos o objetivo. E qual que é o nosso escopo? Pão de queijo tradicional e com fibra. Tá bom, e qual é a região que a gente vai atuar? Que campo que a gente vai jogar? Mercado de São Paulo, né? A gente colocou os dados, o mercado de São Paulo é um dos mais relevantes, embora deveria ser Minas, mas não é, São Paulo é maior. E aí, nós vamos criar o gado para poder fazer o leite, para ter o queijo? Não, nós vamos apenas selecionar os insumos e fazer. Então você definiu ali teu escopo, né? Onde você vai jogar, que produto você vai ofertar e qual é a vantagem competitiva? Bom, a gente colocou lá algumas, né, que a gente viu na pesquisa que é mais valorizada, a qualidade do pão de queijo, o preparo rápido, a gente vai preparar lá os nossos vendedores na ponta. Então tem todo um diferencial que vai fazer com que o produto seja mais atrativo, né? Vai ser estratégico. O estratégico. Então, ponto de atenção aí, né? Então o planejamento estratégico ele é isso, nada mais do que isso, um roteiro, né? E o planejamento operacional, ele é o como eu vou atingir isso. Então, é o desdobramento desses objetivos. Então, para ter 35% de retorno, eu tenho que fazer um investimento de X, eu tenho que ter tantos funcionários, eu tenho que ter X% do market share, né? Eu tenho que entregar um preço nesse nível. E aí é a execução do próprio dia a dia, né? E o controle, você vai fazendo as suas medições. Bom, e aí? Está tendo demanda? Né? O meu produto está tendo apelo? Como é que está adequado? Como é que está a satisfação do nosso cliente? Ele está satisfeito? Está atendendo a expectativa? Não. E você vai corrigindo as suas rotas conforme, né? No andar da carruagem que as melancias se ajeitam, esse ditado. É mais ou menos isso, né? Traduzindo assim de uma forma mais didática e simples. Muito bom. Agora vamos supor que eu planejei, ou não planejei também, mas já estou com o meu negócio na rua, né? Para quem está nos assistindo aí e já tem um negócio, e vamos dizer que tem um negócio faz 6 meses, 1 ano, e parece que está dando certo. Mas assim, como é que eu sei se ele está dando certo mesmo ou não, né? Acho que a questão é essa, porque tem muito indicador financeiro, até no livro mostra ali, geração de caixa, fluxo de caixa, isso, aquilo, enfim, EBITDA, né, essas coisas, tem o DRE lá, o balanço patrimonial, não sei o quê. Enfim, se eu tenho tudo isso, no fim das contas, o que importa, quais são os indicadores principais que eu tenho que analisar depois desses 6 meses e 1 ano para saber se o negócio está indo para o caminho certo, Cleiton? Perfeito. De novo, o livro trata de negócios, e empreendedorismo e finanças, né? Então, quando a gente olha o barco andando daqui 1 ano, daqui 6 meses, a gente tem que ter uma visão mais holística da empresa. Então, usando aqui um blend de alguns autores clássicos, né? Jack Welch, o Rancharan, o Josh Kaufman, que inclusive está no nosso site, né, nas indicações de leitura que a gente fez, a gente tem 4 indicadores-chave que a gente gosta de olhar. Primeiro, satisfação do cliente, né, que tem tudo a ver com aquela questão que a gente colocou de criação de valor, né? Se o cliente está satisfeito, é porque ele gosta do seu produto, está disposto a pagar um preço por ele e vai voltar, né? E vai indicar, né? Hoje, satisfação do cliente está muito fácil, o NPS, né? A gente não usou nada de termos em inglês no livro, mas esse é como se fosse um indicador de quanto o teu cliente promove o teu produto, né? Ele indica, comi esse pão de queijo, é muito bom, é fácil de fazer, o preço é bom. Então, satisfação do cliente é um indicador que, a qualquer momento, o empresário tem que acompanhar, né?
Depois, crescimento rentável. Né? O que é crescimento rentável? Eu tenho que vender mais e vender com lucro. Porque vender por vender e no final das contas você está entregando valor e não criando valor. Né? E como é que a gente cresce vendas? Costumo dizer que são 4 formas. Né? Ou você aumenta o número de clientes. A Letícia não era consumidora do nosso pão de queijo, agora ela comprou, depois avisou a mãe. Ou você aumenta o ticket médio. A Letícia comia pão de queijo só no sábado com as amigas, em casa, no café. Agora a gente criou um hábito dela comer todo dia ou à noite. Então, você aumentou a frequência, aumentou o ticket médio. Né? Agora nós lançamos um natural sem glúten, né? que tem ingredientes melhores e, portanto, o valor é maior. Ou aumentar preço. Aumentar preço é fácil. Brincadeira. É fácil falar, mas aumentar preço normalmente vai ter um reflexo não positivo no teu cliente, né? Porque a lei da oferta e da procura ainda não foi revogada, graças a Deus. Terceiro, fluxo de caixa. Né? O fluxo de caixa resume o que faz finanças num negócio. Observar as entradas, observar as saídas, alocar capital e o dinheiro e ver se aquilo que você gostaria de atingir, você está atingindo na realidade. Né? Costumo brincar que, muitas vezes, no curto prazo, o lucro indica que você vai ter caixa no futuro. Mas se você chegar no dia do pagamento dos seus funcionários e não tiver caixa, vão te jogar do 20º andar. Mas se você tiver dinheiro para pagar os salários e a empresa não estiver dando lucro, muitos não vão nem saber, né, se está dando lucro ou não. Mas faltou caixa, não pagou a dívida, o problema chega. E por último, aí é uma contribuição do Welch, né, da GE, engajamento dos funcionários. Né? Se está todo mundo envolvido, se todo mundo conhece a estratégia, como o João bem colocou, para onde estamos indo, se o princípio é qualidade sempre, se é segurança, são os 4 indicadores que a gente não pode deixar de olhar em qualquer momento. Satisfação do cliente, crescimento rentável, fluxo de caixa e engajamento dos funcionários. Perfeito. Agora você falou, Cleiton, da importância do fluxo de caixa, e acho que tem essa questão que a gente fala muito sobre como que isso me remete a uma história, vou contar uma historinha aqui, de um empreendedor que a gente já trouxe no Do Zero ao Topo, que é o podcast que eu apresento, que é o Rogério Salume, fundador da Wine. Ele conta que o primeiro erro que ele cometeu no negócio dele foi quando ele pensou em construir o negócio próprio. Ele foi lá, pegou todo o capital e o que você sabe, né? Você sabe que você vai precisar de um dinheiro para começar. E ele colocou todo esse dinheiro para quê? Investiu num barracão. Então alugou um barracão, maravilha. Ele tinha um barracão, tinha um estoque de produto, mas e aí? Como é que fazia o negócio girar? Você precisa de mais dinheiro. E isso acho que é onde muita gente descuida, né? Acho que vocês têm dados sobre isso que vocês podem mostrar, mas porque no livro também ressalta isso, que é essa questão da falta de capital de giro. O livro até, ele ficou emocionado ali, que falou em capital de giro, meu Deus, isso aí é assunto pesado. É assunto pesado, o livro já se jogou ali. Caiu. Mas essa questão, agora quero ver, consegui, quem sabe faz ao vivo. Aí parou. Mas essa questão da falta de capital de giro que quebra muitas empresas, né? De você ter dinheiro para casar o quanto você tem que pagar suas contas, quanto você tem que pagar os fornecedores versus quando você recebe do cliente. Como, João, fazer para isso não se transformar num problema, né? Como é que você calcula o seu capital de giro e não deixa isso se transformar numa bola de neve? Perfeito, Letícia. Capital de giro é a quantidade de dinheiro que você precisa para poder manter o negócio em movimento. Girando, né? Girando, como o próprio nome diz. E a gente, no livro, a gente tenta trazer isso de uma forma bem prática, ilustrativa, colocando lá o que é um ciclo econômico, um ciclo financeiro que formam o ciclo operacional. Então,
você fez a referência, e hoje eu estava ouvindo a história da Cetim, que ele tem um caso muito parecido, que ele falou, eu construí a casa, eu fiz a casa, mas o mercado não tinha como absorver, né? O financiamento estava escasso, então quer dizer... Não vendeu. Não vendeu. Então, aí é que mora o perigo, porque o empreendedor, ele se prepara, ele tem na cabeça o quanto ele precisa de investir, ele faz lá, ele constrói sua fábrica, constrói bonitinho, contrata os funcionários, e aí é que vem o dia seguinte. O dia seguinte ele tem que estar preparado. Então vamos fazer uma ilustração aqui. Então você imagina o seguinte, vamos explicar primeiro o ciclo econômico. O ciclo econômico é o seguinte, eu comprei a mercadoria, né? Comprei o vinho, tá lá, bonitinho. Data zero. Data zero, né? Chegou ali, recebeu, está estocado, armazenado, temperatura correta, tudo bonitinho. Esse vinho ele vai ficar lá no estoque por 30 dias, um exemplo. Em média. Né? Ele saiu, depois de 30 dias, pronto. Você tem aí o seu ciclo econômico, que é o quê? Está relacionado ao produto. O produto entrou e saiu. Então ele demora, em média, 30 dias para poder girar, né? Desde a sua entrada até a sua saída. Vamos supor, Letícia, que essa nota fiscal chegou com vencimento para 30 dias. 30 dias, ou seja, junto com a venda do produto, eu já vou ter que pagar o fornecedor. E dependendo das minhas condições de venda que eu fiz, você pode ter a diferença entre o sucesso e o fracasso. Porque se você for lá e falar o seguinte, tá bom, para eu poder vender eu preciso dar um prazo de 60 dias. Então, imagina que o empreendedor nesse momento, daqui 30 dias ele vendeu, ou seja, o produto saiu, comemora, né, primeira garrafa vendida, e ele já vai ter um boleto para pagar. No dia 30, no dia da venda. No dia da venda, que é o fornecedor, porque ele comprou com 30 dias de prazo. Passados mais 30 dias, ele vai ter que pagar o imposto desta venda. Ele vai ter que pagar a comissão do vendedor, né? Então deu 60 dias. Opa, eu paguei a mercadoria, paguei o imposto, paguei o salário, e eu só vou receber daqui 30 dias depois, ou seja, 90 dias. Então esse ciclo é o ciclo financeiro, ou seja, o ciclo financeiro ele demora 60 dias para acontecer, desde que eu vendi até ele entrar. Então você tem um descasamento muito grande, e é nisso que às vezes até mais venda prejudica a empresa, né? Que o pessoal fala, não, vamos vender, opa, peraí, vamos fazer a venda certa, né? Vamos fazer da forma correta. Então a importância desse ciclo operacional no capital de giro é fundamental, é a divisão entre o sucesso e o fracasso. João, complementando, a asfixia financeira pelo sucesso do negócio. Porque nesse exemplo do João, você vendeu uma garrafa de vinho, já pagou, porque você não vende no mesmo dia que você compra, né? Ela fica lá no estoque, o cara olha, vendo, um belo dia ele vai lá e compra. E você já teve que desembolsar. Se você vender demais, você está comprando mais, o fornecedor está te entregando, daqui a 30 dias você tem que pagar. Porém, o teu recebimento é em 60. Ou você tem que ir no banco e descontar esse título com aquelas taxas de juros que no nosso país são proibitivas, na maioria das vezes. Então, é o sucesso comercial asfixiando a empresa por falta de um planejamento. E normalmente, desculpa, João, eu estou... Não, só para agregar. Porque a gente pensa só no depósito, a gente pensa só no funcionário, a gente não pensa no capital de giro, que você tem que ter um colchão para justamente amortecer essa diferença no ciclo. E outra, o João cansa de dizer, a despesa é certa. Vai chegar o dia de salário, você vai receber. O imposto também, o fornecedor também. Do lado da venda, o cliente pode dizer, nossa, Cleiton, deu uma zebra aqui e eu não vou poder te pagar. Entendeu? Então, o capital de giro é justamente para dar esse colchão para te amortecer das imprevisibilidades do contas a receber. Do outro lado, conta você paga, né? Porque se você não pagar, você não tem credibilidade, depois não vai ter crédito. Então é um ciclo
de capital de giro que é a maior causa da asfixia financeira dos empresários. Até a gente vê, né, quando a gente olha para grandes empresas, no podcast a gente tratou de Magazine Luiza, que criou o saldão bota fora aí de janeiro, que era justamente para se desfazer do estoque antigo, porque muitas vezes é isso, você planejou vender um X, mas vendeu metade daquele X e você ainda tem metade do estoque, mas ao mesmo tempo você precisa vender aquilo, porque não dá para aquilo mais ficar parado, senão você não vai ter caixa para pagar o fornecedor daqui a pouco, né? Exatamente. Então você tem que fazer o queima de estoque, né? Que a gente chama, dar um desconto ali para fazer isso logo. Então por isso que a gente vê todas essas promoções também, né? Tudo isso acontecendo. Tem esses mecanismos muito delicados, né? Que a gente precisa, o empreendedor precisa sempre olhar e ficar atento, né? Para ver o que vale a pena. A gente coloca no livro, né, que o estoque é um mal necessário. Porque é uma decisão difícil, porque o que acontece? Se eu não tiver estoque, eu posso perder uma venda. Aí acabou meu negócio, porque o cliente não volta, né? Se ele está comprando vinho num site, ele vai para o outro, né? Porque não tem. Em compensação, se você tem um estoque em excesso, estoque é dinheiro. E para fazer dinheiro, você tem que fazer o que você está dizendo, fazer desconto, promoção. E aí a sua margem de lucro, que é aquela captura de valor que a gente colocou, não existe. Não existe. Então, é fascinante. Por isso que a gente faz questão de enfatizar que as decisões financeiras são, né? É aquilo que vai alçar o empresário aí ao sucesso no objetivo dele. Isso que eu estava até, a gente conversou uma outra hora sobre o livro, que eu achei muito interessante, porque muitas vezes o empreendedor fica buscando o diferencial dele em criar um produto super revolucionário, que às vezes as pessoas nem precisam, né? Às vezes eu preciso de um papel simples para escrever e o cara quer criar um papel vermelho que fluorescente, não sei o quê. Às vezes o diferencial dele pode ter nas finanças organizadas, né? Muitas vezes a gente vê empresas prosperando porque assim tem uma área onde está todo mundo desorganizado, todo mundo faz de qualquer jeito e de repente chega alguém e fala, eu vou fazer estruturado. Esse vai ser o meu diferencial. E isso daí, trazendo do que eu, né? Eu vou pegar aqui minha colinha, mas eu li o livro, então mostrando para os espectadores aqui. Estou cheia dos post-its já, porque tem muita coisa interessante, mas o que me chama a atenção no livro de vocês é justamente esse cuidado aí, essas lições de não só para quem está começando, mas para quem já está nos negócios, de como avaliar se eu tomo esse risco no meu negócio, como avaliar se eu faço esse investimento, né? A diferença, o risco-retorno disso aqui. Eu vou olhar sobre o perfil de eu sou investidor, porque eu sou investidor no meu negócio, né? Então, como é que eu analiso isso? Deixa eu ver o que eu mais peguei aqui. A construção do balanço patrimonial, né? Porque parece uma coisa, nossa, balanço, aquela coisa de empresa de capital aberto, gigantesco. E ali vocês mostram a importância disso e como estruturar isso, como construir essa estratégia dos seus negócios. E o interessante também é que, fora do mundo de finanças, mas que é relacionado ao mundo de finanças, vocês mostram como criar metas, como identificar a missão, os valores do seu negócio, né? Como ter o que é a visão do seu negócio, então qual que é a diferença entre missão, valores, visão, como avaliar se eu devo ou não investir em um projeto, enfim, tem muita coisa interessante ali que eu acho que vale a pena, mas eu também estou curiosa para saber das dúvidas dos nossos espectadores, de quem está acompanhando a gente. E aí já me passaram o papel aqui de 2 perguntas que chegaram, que a gente selecionou. E a primeira delas fala sobre, olha, justamente um ponto que eu tinha destacado aqui, que era assim, se eu quero investir em um novo projeto, um novo negócio, já tenho o meu negócio, né, pelo jeito a pessoa já tem, e ela quer investir em um novo projeto. Como que ela avalia o produto, né? O produto, o que ela está criando ali, como que ela avalia se isso vale a pena, se isso vai trazer um retorno, né? Se vale a pena arriscar ali naquele produto, naquele negócio. Para você. Ótima pergunta. A gente, de novo,
a gente tem critérios, são filtros que a gente usa para fazer uma decisão dessa, de um novo projeto, um novo produto. O primeiro, e por isso que isso tem a ver, Letícia, você comentou, com princípios, com valores, né? Porque o primeiro filtro nosso é o seguinte, é um investimento para a segurança do cliente ou do funcionário, para a saúde, né? Eu não vou lançar um produto que faz mal para a saúde, ou se uma determinada droga ou um determinado componente foi proibido e isso afeta a saúde, não tem que fazer a viabilidade econômica do troço desse. Você tem que fazer. Então, é saúde, meio ambiente e segurança. Não tem... Esquece a outra etapa de ver se vale a pena ou não economicamente, porque é uma necessidade. Segundo, se tiver uma lei. Ora, a lei disse que agora você tem que usar a EPI. Não se discute, cumpre, né? Então, esse é um segundo filtro. E o terceiro filtro é um investimento estratégico, porque muitas vezes o investimento estratégico, e os empreendedores são fantásticos nisso, eles enxergam depois da curva do rio, né? Então, é um investimento estratégico. Se você olhar e falar, puxa, mas isso não vai dar lucro, isso não... Quando você vira a curva do rio, você vai, então foi por isso que ele investiu aqui. Então, o investimento estratégico, você tem que olhar do ponto de vista econômico, mas é outro tipo de filtro, né? Você fala, não, eu não preciso dessa fábrica agora. Mas espera, a gente está prevendo um boom no mercado X, e eu preciso desse investimento. Né? Eu costumo falar para o João, e tem a ver com concorrência, né? Aqui a maioria jovem não vai lembrar, mas existia uma empresa que fazia locação de fitas cassetes e depois CDs, chamava Blockbuster. E a preocupação da Blockbuster era com as locadoras de bairro, porque ela era enorme, era uma rede fantástica, o Brasil inteiro, o mundo inteiro. E a preocupação dela era com as pequenas locadoras, que eram mais flexíveis, que tinham conhecimento do bairro e tal. E ela foi atropelada pela Netflix. Então, essa miopia de você só olhar o concorrente e não olhar um produto substituto. E ao olhar um produto substituto, se ela tivesse essa visão, ela poderia estar investindo muito mais cedo que o surgimento de uma Netflix e teria dominado o mercado. Naquele momento, aquele investimento não faria sentido econômico, mas é uma onda que veio e varreu a Blockbuster do mercado. Então, e aí sim, no quarto filtro, passamos pelo ESG, pela ambiente, saúde e o social, passamos pela lei, pelo estratégico, aí sim viabilidade econômica. Viabilidade econômica, aí tem que analisar o que a gente chama de 3 M's. Tamanho do mercado, crescimento do mercado e a margem que esse mercado dá, porque não adianta lançar produto se ele não capturar valor. O valor, ele tem que agregar. A empresa já tem um portfólio de 10 produtos, está lançando mais um. Aquele ele pode até, no começo, sugar recursos dos demais. Mas a hora que ele crescer, a hora que ele atingir um pouco mais de maturidade, ele tem que trazer valor para o portfólio. Muito bom. E é isso, né, Cleiton? Acho que tem que escolher a hora de investir, tem que avaliar. Então, às vezes, você tem um produto que você está vendo que vai ser revolucionário, que vai ser bom no longo prazo, mas às vezes você está com o caixa apertado, às vezes a gente está diante de uma crise, então segura, né? Segura, porque logo o mercado vem, analisa a viabilidade de financiamento, também tem que... Sempre o caixa é rei, tem que cuidar do caixa. Sempre. Não tem jeito. A outra pergunta que chegou aqui, vou direcionar para o João, porque acho que tem tudo a ver com essa questão tributária que vocês tratam também no livro, porque isso é uma dor de cabeça muito grande para quem é empreendedor e empresário, e tem a ver com lucro, né? Como é que eu faço qual que é a diferença entre o lucro real e um lucro presumido?
Quando que eu declaro um, quando que eu declaro o outro? Como é que funciona isso, João? Ok. Bom, o tema é tão importante que hoje saiu uma matéria no Valor Econômico tratando especificamente de planejamento tributário, né? Ou seja, e nessa nossa jornada com empreendedores, a gente vê que muitas vezes o empreendedor ele tem que dominar muito bem essa área. Por quê? Porque muitas vezes o contador que está ali na outra ponta, ele não tem a visão do tudo. Então ele não sabe qual é o planejamento, que ele vai, como ele vai vender, a quantidade que ele vai vender, a margem que ele está planejando. E isso vai determinar essa escolha, esse planejamento. É uma opção que você faz todo começo de ano, né? Você vai lá e declara que regime você quer usar aquele período. Então, você tem esses dois modelos, né? Você tem o lucro real e o lucro presumido, e também tem o Simples Nacional, que você pode estar atribuindo. Então, o lucro real, o próprio nome já diz, é o lucro que se realizou na prática. Tem algumas questões contábeis ali de exclusão, que está tudo no livro. Que está tudo no livro. O lucro presumido o nome também já diz, é uma presunção. Então ele vai pegar a sua receita e vai atribuir uma margem. Então ele vai falar o seguinte, segmento de serviço, você tem uma margem de 32%. E 32% você tributa os 34% de imposto de renda e contribuição social. Sobre os 32. Sobre os 32. O que é uma armadilha. Porque se o empresário tem uma margem maior do que os 32%, faz sentido. Se a margem é menor, 15%, você está deixando dinheiro na mesa. Porque você está pagando mais imposto do que devia. Então, o empreendedor precisa de ter esse conceito na cabeça, né? Bom, peraí. Onde faz sentido? Esse ano aqui, como é que vai ser? Eu tenho prejuízo do passado para poder compensar? Então, tudo isso a gente coloca... No lucro real você pode compensar, no presumido não. E o importante, né, João, que você falou bem, é que você tem que fazer essa opção antes do ano terminar. E aí dá a importância do planejamento, onde eu vou vender, por quanto eu vou vender. E claro, você não vai acertar na vírgula. Mas se você não fizer esse planejamento, você pode tomar uma decisão errada em relação à tributação, né? E deixar dinheiro na mesa, como o João falou. A gente fez aqui um exemplo bem prático desse comparativo dos três. Simples, presumido e lucro real. Página, tá, João? Página 250. Para quem já tem o livro, 250. Então a gente colocou lá uma indústria que vende 4 milhões de reais. A indústria tem uma margem lá considera 8% no presumido. Então a gente colocou lá quanto que pagaria de imposto em cada um. Então, faturando 4 milhões nas três modalidades, né? O simples é até 4 milhões e 800, você pode ficar ali no simples, mas você também não precisa estar no simples, você pode ir, né? Eu quero optar pelo lucro real. Mesmo estando com faturamento de 4. Mesmo estando com faturamento, é uma prerrogativa sua, né? Então, o imposto pago no Simples Nacional, ele faz 382 mil reais para 4 milhões de receita. O lucro presumido, 745. E o lucro real, 711. Então você vê que, né, entre o simples, o presumido e o real, os números são diferentes. E às vezes faz a diferença lá naquele capital de giro que você precisava do teu caixa, que é o rei, a diferença é justamente para você poder até dar um prazo maior para poder fazer aquela venda que você precisava, ou dar o desconto naquele produto para queimar a mercadoria, né, para vender. Então, isso é importante, né? O planejamento tributário ele faz parte. O empreendedor precisa de entender isso como parte do planejamento estratégico dele. Então, e o livro está ali, é só bater, explica bonitinho o que é imposto, o que é um imposto de renda, o que é uma contribuição social. Está bem fácil, está bem palatável. Muito bom. Eu vi que estão chegando os papéis aí. Eu não sei se são novas perguntas, ou se são os nomes do sorteio, mas enquanto a gente analisa aqui, eu queria deixar o recado para vocês, mais uma vez, que o livro tem um QR Code que vai aparecer aqui no canto esquerdo da sua tela. Já está aparecendo, inclusive. Você pode adquirir o livro apontando seu celular para esse QR Code, você é direcionado diretamente para a loja do livro. E a gente ainda aqui, eu falei, a gente vai cumprir, já estamos chegando no final, a gente vai sortear 2 livros para vocês.
E no final dessa live, mas antes eu vou pedir para eles fazerem as considerações e etc. Acho que chegou mais perguntas aqui, mas como o nosso tempo é escasso, a gente vai responder essas perguntas diretamente para vocês. Vai ser nos comentários que vão entrar as perguntas? Comentários, se quiser mandar por e-mail. Ótimo, é isso. finemp@finemp.com.br, certo? Isso mesmo. Então, também no e-mail vocês podem tirar dúvidas aí. O e-mail é finemp, né? FINEMP, @finemp.com.br. Então você tira mais dúvidas lá também, porque o nosso tempo aqui é escasso, né? E tem muita pergunta. Tem muita pergunta que chegou. Obrigada pela audiência de vocês, mas calma que ainda não acabou. Primeiro, eu vou passar para as considerações finais de vocês. Queria ouvir um pouco aí sobre de tudo isso que a gente falou aqui, né? O que fica de lições, o recado que vocês querem deixar para quem está nos assistindo aí, João. Eu queria encerrar, Letícia, dizendo uma fórmula que é 2 mais 2 é igual a meio. Né? Lá vem os contadores bagunçar a matemática. Né? Então isso é muito importante para o empreendedor. Né? Essa fórmula na prática ela acontece. O primeiro 2 é a quantidade de tempo que se gasta numa empresa. Então o empreendedor vai lá, faz o planejamento e ele vai gastar o dobro do tempo que ele planejava nessa empreitada. O segundo 2 está relacionado ao caixa, ao dinheiro. Então, ele vai gastar 2 vezes mais daquilo que ele está planejando. E 2 mais 2 é igual a meio, não é igual a 4, é igual a meio. Ou seja, o meio está relacionado ao resultado, o retorno. O retorno, na maioria dos casos, é metade daquilo que foi previsto. Né? Então, olha a contradição. Eu vou ter que gastar 2 vezes mais e meu retorno é metade. Olha o fluxo de caixa de novo vindo à tona. Né? Por isso que o fluxo de caixa é o rei. Né? Ele é o oxigênio. Isso é, né, o nome que a gente atribui no livro. Né? Então, daí a importância do planejamento. Como o Cleiton já mencionou, a gente relutou em colocar termos em inglês, mas tem os 5 P's. Né? Que é Pre-Planning, Prevents, Poor Performance. Que em português fica: pré-planejamento previne resultado ruim. Performance ruim. Então, eis aí a importância. Estudos dizem que empresas que fazem um planejamento prévio têm 2,5 vezes mais chances de sobreviver e quebrar aquela estatística que o Cleiton mencionou. 30% quebra no primeiro ano, 76% até 3 anos. Então, fazer o planejamento, estar bem assessorado, né? Ter um guia, um livro, outras. Hoje tem tanta matéria, tanto assunto. Acho que é isso que a gente gostaria de passar nessa live hoje para os espectadores, empresários, nossos heróis. Né? Que planejem, dominem. Não precisam ser especialistas em finanças, mas tenham ali as noções, que isso vai ajudar muito na condução dos negócios. Perfeito. Cleiton, suas considerações finais, seus conselhos. Muito bom. Bom, primeiro, eu vou ser repetitivo em algumas coisas, mas primeiro incentivar o empreendedor. Eu acho que tem a ideia, vai em frente. Nós estamos aqui para ajudar, né? As finanças, temos que ajudar o sistema empreendedor, porque ele é muito importante para o país. Eu acho que ele é uma alavanca, né? Segundo, tem em mente que não dá só para criar valor. Você tem que capturar um pedaço desse valor para continuar rodando a sua empresa. Já falei aqui que conta chegando, boleto sem pagar e protesto, ninguém consegue criar valor com isso. Né? Então, o objetivo do livro é ajudar na gestão no dia do presencial, uma grande amiga nossa teve uma tirada fantástica. Ela falou, mas é isso, né, Cleiton? Negócio é uma ideia na cabeça e uma planilha na mão. Né? Por quê? Porque não basta ter só a ideia, você tem que planilha aí, indicando planejamento, cuidados com as metas financeiras, tudo isso que nós discutimos aqui. E por último, o livro foi estruturado de uma forma muito didática, como a gente já falou, sem financeis, com uma linguagem muito próxima do dia a dia,
com perguntas e as respostas. O mapa financeiro, modéstia à parte, ficou muito bom. Ele vai estar no site, para quem quiser ter lá debaixo do vidro da mesa e para olhar. E a gente está muito feliz e preparado para ajudar. Quem tiver qualquer dúvida, estamos à disposição e tomara que a gente consiga compartilhar um pouco que a gente sabe. Eu costumo, e está no livro isso, né, João? Que a gente disse o seguinte, nós sabemos pouco, mas eu trocaria 99% de tudo que a gente sabe de finanças por 1% do espírito empreendedor. Então, nós estamos aqui para ajudar o empreendedorismo. Muito obrigado. Maravilha. E você falou do site, o site é finemp.com.br, qual que é o endereço do site? Isso Finemp, mesmo. lá vai ter um blog, nós vamos discutir, já tem sugestão de livro, tem o mapa, vai ter um blog que a gente vai colocar artigos semanalmente, opiniões e dicas. Então, está lançado. Então, quer dizer, o livro não acaba em si, tem que ficar ligado, seguir o site, que é Finemp. Para quem não entender ainda, o FIM é por causa das finanças, FN, e o EMP é de empreendedor, empresário, emp.com.br. Exatamente. E vamos, sem mais delongas, para o sorteio, Opa. né, que a gente prometeu. Produção aqui sorteou, tá com os dois nomes, mas eu vou pedir, claro, para os dois autores, cada um aqui com o seu papelzinho, nos contar. Eles vão nos contar quem foram os felizados. Tirou a família do sorteio, gente, porque, né, tem todo aquele comply. Senão não vale, a gente faz de novo. João. Olha, Laura, não tinha sobrenome da Laura lá. Tá. E, então, se a Laura pudesse identificar lá, mandar alguma informação que a gente possa identificá-la, se ela estiver também ainda, né, presente. Sim, por favor. Então, Laura, obrigado pela presença. Vai ser uma honra poder fazer uma dedicatória aqui para você e enviar esse livro para você. Parabéns a Laura. Vamos pro próximo. E o Felizardo do lado de cá foi o Wesley Ramos. Conheço. Wesley Ramos, aí. Conhece, mas é parente ou não é parente? Não é parente. Então tá tudo bem. Tá valendo o sorteio. Parabéns também, parabéns aos Felizardos. Como é que vocês vão receber esse livro, né? Então, a gente queria pedir para a Laura e para o Wesley, é isso? Isso. Para mandarem um e-mail para finemp@finemp.com.br com o endereço de vocês, para que a gente aqui, o pessoal da produção, possa enviar esse livro para vocês, porque não fica bom compartilhar os seus dados no YouTube, então a gente não quer pedir nenhum dado por ali. Então, por favor, mande um e-mail, pode ser o assunto ali, ganhei o livro, né? Que aí vocês sabem o que é, Isso. por favor. E o livro vai chegar até vocês com dedicatória, assinatura bonitinho dos autores. Todo carinho. E o melhor de tudo, claro, todos os ensinamentos muito mais profundos do que a gente trouxe aqui. João, Cleiton, obrigada novamente. Foi um prazer aprender um pouco mais de vocês aqui. Eu já falei que foi um prazer ler o livro também, aprendi muito. Foi um prazer estar com vocês aqui. Para quem nos acompanhou até aqui também e não ganhou sorteio, fica de novo a dica para apontar o celular para o QR Code e já ir lá garantir o seu exemplar. E eu espero que a gente volte em breve, né? Para mais uma live, para mais conteúdo. Com Foi certeza. Um prazer. Muito obrigado pela mediação, sempre muito competente. Maravilhoso. Obrigado, Letícia. Foi um prazer. Obrigada para todo mundo. A gente se vê na próxima. Até lá. Obrigado, JP. Obrigado, Guilherme, por todo o apoio e toda a retaguarda. Isso aí, equipe da A equipe de produção. produção está de parabéns aqui nos bastidores.